Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nayara e nessa videoaula nós vamos falar sobre poema e letra de música. São gêneros que nós vamos trabalhar aí no capítulo 6 do livro Língua Portuguesa e também gêneros, leitura e análise. Peço que vocês peguem o livro de vocês e nós também já vamos fazer aqui a correção das atividades iniciais do capítulo 6 que foram solicitadas na semana passada. Vamos fazer a leitura do texto, que é uma letra de música, e a correção das atividades, certo? Uma atividade bem curta. Vamos falar aqui das características, né? O que é o poema, o que é uma letra de música, as características, os elementos que constituem aí esses textos e depois a correção. Se você ainda não mandou a foto da sua atividade, você está aí no sistema integralmente remoto em casa, tire foto e mande, tá bom? Antes de fazer a correção. E qualquer dúvida, estou disponível no plantão das 7 às 11. Aqui na abertura do nosso capítulo 6, nós temos palavras carregadas de significado. O que estudaremos neste capítulo? Características e função social da letra de música e do poema. Sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Concordância verbal. Usos de cedilha S e SS. Caracterizando o gênero. Como se trata de uma forma de manifestação artística das mais expressivas, ao longo dos anos o poema sofreu inúmeras transformações, sem que, contudo, cada nova forma implicasse o abandono total das anteriores. Assim, é perfeitamente natural um poeta cultivar uma forma de composição bastante rígida, como o soneto, enquanto o outro prefere mais liberdade, tanto temática quanto estrutural. O que quer dizer? O poema, ele foi se transformando aí no decorrer do tempo, né? Nós temos aí uns tipos de poema, antigamente, como o soneto, que pode ser que hoje em dia não sejam utilizados. Um texto ali é um poema, mas não é um soneto, porque ele não tem aquelas características. Porém, esse texto novo não deixa de ser um poema, tá bom? É isso que ele diz ali. Nesse capítulo, seguiremos pelo caminho da liberdade, ou seja, do verso livre, da temática do cotidiano. Porque muitas vezes pensamos, né? Se falamos em poema, já pensamos naqueles poemas que falam sobre sentimentalismo, sobre amor, sobre paixão, a mulher idealizada, o amor eterno, ou se não o sofrimento, né? Por conta desse amor. Mas não, o poema, qualquer tema pode ser assunto de um poema, né? Qualquer assunto pode ser tema de um poema, fica melhor, né? Eu dizer assim. Então, qualquer acontecimento, cair de uma folha da árvore, o carro passar na rua, isso pode ser assunto, tema de um poema, tá bom? Então, nós vamos aqui, como o próprio livro diz, nós vamos seguir por esse caminho aqui neste capítulo, tá? Aqui nós temos um quadrinho aqui com algumas perguntas, né? Sobre conhecimento prévio, aquilo que você já entende, né? Por exemplo, para você, poesia são palavras carregadas de significado, por quê? Porque uma palavra pode ter mais de um sentido, mais de uma interpretação ali dentro do poema, então você vai fazer a leitura dessas perguntas aí e vai refletir, tá bom? Nós já vamos passar aqui para o próximo slide. Vamos lá. Primeiro, um poema não apresenta significado único. Como assim? Uma pessoa vai ler um poema, outra pessoa lê aquele mesmo poema. Ambas entendem coisas diferentes. Quer dizer que nenhuma delas entendeu? Não, quer dizer que o poema ele vai apresentar mais de um significado, mais de um sentido. E uma pessoa entendeu de uma forma e o outro leitor entendeu de outra forma. Né? Então, a linguagem é subjetiva, né? Então, cada um vai interpretar de uma forma. Então, o sentido atribuído a ele, ao poema, dependerá de cada leitor. Muitas vezes é preciso lê-lo mais de uma vez para descobrir suas significações, sabia? Não há também uma fórmula para interpretá-lo. Não tem uma receita que você vai seguir para ler o poema e entendê-lo. Não, não tem fórmula, não tem receita, tá? Vamos agora para os elementos. O que é um verso? Verso é cada linha do poema.
Em cada linha ali é um verso. Então, é cada uma das linhas que compõe o poema. Em cada verso há um ritmo específico. A estrofe. Quando falamos em poema, nós já falamos em rima, verso e estrofe, né? O que é a estrofe? A estrofe é o conjunto desses versos, dessas linhas. Eu tenho as linhas e um conjunto de linhas. Cada conjunto ali é uma estrofe, é o agrupamento de versos. O número de versos em cada estrofe varia. E aí, de acordo com essa variação, nós temos as classificações da estrofe, né? Pode ser monóstico, possui um verso, dístico ou parelha, 2 versos, terceto ou trístico, 3 versos, quarteto ou quadra, 4 versos, quintilha, quinteto e pentástico, 5 versos, sextilha, sexteto, hexático, nós temos aí 6 versos, septilha, hepteto, heptástico, sétima e septana, nós temos aí 7 versos. Oitava, octástico, 8 versos. Nona, 9 versos. E décima ou década, 10 versos. Então, a partir da quantidade de versos, nós temos aí a classificação da estrofe. Se possui 4, é uma quadra ou quarteto. Se possui 4 versos, ou seja, 4 linhas ali na estrofe. O que é rima? É a semelhança de sons. Eu tenho uma palavra, coração rima com paixão, emoção, porque é a semelhança ali entre os sons da palavra, né? Então, é a semelhança de sons em determinadas palavras. Geralmente, ela ocorre no final dos versos, mas pode incidir também no interior deles. Note que na estrofe abaixo, o primeiro verso rima com o segundo, o terceiro com o sexto e o quarto com o quinto. Então, veja só, vou marcar aqui só para ficar mais claro para vocês, cada um de uma cor, ó. Primeiro e segundo vão rimar, depois o terceiro com o sexto, terceiro com o sexto, o quarto com o quinto verso. Opa, não mudei a cor, ó. Vou mudar aqui, peraí. Esta cor. Então, a rima vai acontecer entre esses versos. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada. Seu segredo sei de cor, já conheço as pedras do caminho, eu sei também que ali sozinho eu vou ficar tanto pior. Ritmo. O que é o ritmo? Em cada verso há algumas sílabas que são pronunciadas com mais intensidade, que são as tônicas, e outras sílabas que são mais fracas, átonas. Então, as tônicas são mais fortes que as átonas. A alternância entre sílabas tônicas e átonas contribui para estabelecer o ritmo do poema. Então, ali com a leitura, algumas sílabas são mais fortes, outras mais fracas, e isso vai atribuindo ali o ritmo à leitura, tá bom? Mais rápido ou mais lento, contínuo ou fragmentado, etc. Que tempo horrível, que noite escura, nenhuma estrela no céu fulgura. Veja só, em negrito aqui nós temos as sílabas tônicas, as sílabas mais fortes, tá? Deixa eu pegar aqui o outro apontador aqui, que fica melhor para mostrar. Olha, o tempo horrível, que noite escura, nenhuma estrela no céu fulgura. Veja só que essas sílabas que estão em negrito são mais fortes, né? Então, essa alternância aí entre essa sílaba mais forte e as mais fracas denota o ritmo da leitura. Refrão. Nós vamos trabalhar a letra de música também, né? E o que é esse refrão? Pode estar também, né, nos textos poéticos e na música. São versos ou conjunto de versos que em determinada composição lírica, como ode, canção, etc., é repetido a intervalos regulares. Refrão, estribilho, também é chamado, coro ou ritornelo,
é a parte principal de uma música, que se repete várias vezes. Na maioria das músicas, o refrão reflete o que o título da canção quer dizer. Então, numa música, quando nós identificamos o refrão, é o quê? Aquela parte que se repete várias vezes, né? É repetido a intervalos regulares e tal. Linguagem conotativa. É importante nós lembrarmos disso daqui. Se você não se recorda, nós temos a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. A linguagem denotativa é aquela literal, é aquela do dicionário. Eu olho, gosto de utilizar algumas expressões quando vamos trabalhar aqui linguagem conotativa. A palavra vaca é denotativa, a partir da linguagem denotativa, eu sei que é um animal, um mamífero, produtor de leite e tal. Agora, se eu uso a expressão estamos vivendo um período de vacas magras, quer dizer que é um período de dificuldade financeira. Veja só, o sentido é outro. É uma linguagem conotativa, um sentido subjetivo, não aquele que está no dicionário, é um sentido criativo, tá? Então, poema, letra de música, há a presença dessa linguagem conotativa, né? Imprescindível. Figuras de linguagem também que nós trabalhamos, né? Nós costumamos trabalhar também a presença de figuras de linguagem aí nos poemas, nas letras de músicas, tá? Quando a palavra é empregada, né, linguagem conotativa, quando a palavra é empregada com significado novo, diferente do usual, subjetivamente, a partir da interpretação ali de quem escreveu e quem vai ler também. Por exemplo, Fera Ferida, aí uma música de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Acabei com tudo, escapei com vida, tirei as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Veja só, tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Eu posso literalmente rasgar um sonho? É claro que não, é utilizada aí a linguagem conotativa, tá bom? É diferente da usual, né? Sonho, nós sonhamos o sonho, mas nós não pegamos, rasgamos ele, não, mas aqui na música é possível, né? A partir da linguagem poética, né? Que há essa liberdade maior aí com a linguagem. Aqui o texto. Gentileza. Antes disso, a letra de música a seguir foi escrita pela cantora e compositora Marisa Monte para homenagear o profeta Gentileza. Espécie de pregador, Gentileza se tornou conhecido por fazer inscrições nas pilastras do viaduto do Caju, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Analise a imagem a seguir com seus colegas e ainda em grupo, leia com atenção a letra da música. Gentileza. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, a palavra no muro ficou coberta de tinta. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto, a você no mundo, se é mais inteligente, o livro é a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é o circo. Amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. Então, é uma música aí de Marisa Monte. Você já ouviu falar do profeta Gentileza? Ele colocou algumas inscrições, né? Lá no Rio de Janeiro, em um viaduto, né? Gentileza gera gentileza. Ele ficou bem conhecido por isso, né? Aí o que aconteceu? Alguém foi e apagou aí, né, as inscrições do Profeta Gentileza e ela fez essa música. Agora, a respeito do texto, vamos ver as atividades. 1. Transcreva do texto, o trecho em que há uma citação direta de uma das inscrições do Profeta Gentileza feitas no viaduto do Caju, é o nome do viaduto do Caju, lá no Rio de Janeiro. Como que eu vou identificar uma citação direta, intertextualidade? Nós já falamos isso em algumas situações. Nós utilizamos o quê? Aspas ou travessão. Aqui no caso ela utilizou aspas. Veja, ela pegou ali um texto de outra pessoa, no caso é do Profeta Gentileza, e colocou no texto dela, na música dela. Então aqui entre aspas nós temos a fala aí, né? Que é do Profeta Gentileza, não escrita, né? Que é do Profeta Gentileza. Amor, palavra que liberta.
2. Que elementos composicionais presentes no texto facilitam a interpretação musical. Veja só, a letra de música tem alguns elementos ali que vão auxiliar na interpretação musical, como por exemplo o ritmo que nós falamos, né? O ritmo, a rima, a métrica. Professor, o que é métrica? É a quantidade de sílabas poéticas que possui ali, né? Hoje em dia nós nem fazemos mais escansão de poemas, né? Porque é algo que não tem assim muita necessidade, né? Mas tudo isso é levado em consideração na questão da interpretação musical, na interpretação ali do ritmo da música, na identificação das rimas, né, na melodia, enfim. Então, são esses elementos aí que facilitam essa interpretação musical. Veja só, essa interpretação relacionada à musicalidade do poema e não ao conteúdo, à interpretação textual, sim musical. 3. Leia. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A. Explique o que foi apagado, conforme diz a letra, e que consequência isso trouxe. Veja só, como eu disse, pintaram as inscrições lá do Profeta Gentileza. Ó, veja só, dá até para ver isso bem aqui. É um muro escrito gentileza, gera gentileza, pintado de cinza, né? Então, as inscrições feitas por gentileza nas pilastras do viaduto do Caju foram pintadas, né? Foram apagadas com tinta. Isso resultou em tristeza e tinta fresca. Olha, ela diz isso tudo aqui, ó. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. É a consequência aí dessa ação de pintar o que o Profeta Gentileza tinha feito. B. Analise a flexão dos verbos apagar e pintar na terceira pessoa do plural. Apagaram e pintaram. É possível identificar o agente da ação expressa por esses verbos? Veja só. Verbo apagar, pintar. Ambos estão flexionados na terceira pessoa do plural. Eles apagaram, eles pintaram. É possível identificar quem fez isso a partir da leitura ali desses verbos? Obviamente não. É por isso ela utilizou o verbo aí no plural, na terceira pessoa aí do plural. Vamos utilizar um exemplo prático aqui da nossa vida. Se você ouve uma fofoca, uma conversa, e aí você quer alertar seu amigo, essa conversa é sobre seu amigo. Só porque você não quer comprometer quem falou aquilo. Você diz, olha, disseram isso, isso e isso. Ou às vezes você realmente não sabe quem é, olha, estão dizendo ou disseram isso. Veja só, o verbo flexionado aí na terceira pessoa do plural, porque não dá para identificar quem é, tá? Então, aqui não dá para saber, né, quem agiu, quem é o agente dessa ação, quem pintou, quem apagou. C. Reflita. Em que situações do nosso dia a dia empregamos verbos na terceira pessoa do plural, sem, no entanto, identificar o agente da ação expressa por esses verbos? Acabei de dar um exemplo, né? Quando você não quer comprometer quem disse algo, ou quando você não sabe quem realizou aquela ação, você utiliza aí o verbo na terceira pessoa do plural. O emprego dos verbos flexionados na terceira pessoa do plural, sem sujeito determinado, ocorre normalmente nos casos em que não sabemos identificar quem praticou a ação expressa por eles, ou quando preferimos omitir essa informação, quando não queremos dizer quem é. D. A reportagem indicada a seguir propõe uma reflexão importante sobre o lema do profeta: gentileza gera gentileza. Assista ao vídeo com atenção e, ao final, identifique o agente da ação verbal expressa pelos verbos apagar e pintar empregados nos versos no início da questão. Então, você vai pegar o QR Code aí e vai assistir o vídeo, tá bom? De acordo com a cantora e compositora Marisa Monte, na entrevista concedida para a reportagem, as inscrições do Profeta Gentileza foram apagadas pela Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. Então, aqui no caso, foram eles. A partir da leitura do texto da música, nós não identificamos, mas ela vai falar aqui no vídeo, tá?
4. Releia os versos a seguir e responda as questões propostas. Se é mais inteligente, o livro ou a sabedoria? A. Esses versos estão formulados formalmente como uma declaração. Foi dito algo. No entanto, a intenção da autora é fazer uma pergunta. Como você formularia essa pergunta? Veja só, como você escreveria a pergunta, ali é uma declaração, né? Mas a intenção é um questionamento, é uma pergunta. Como você formularia essa pergunta com o ponto ali de interrogação e tal? É uma resposta pessoal, mas a sugestão, o que é mais inteligente, o livro ou a sabedoria? Seria uma forma aqui, tá bom? B. Para quem a autora direciona essa pergunta? Para quem ela faz essa pergunta, né? O que é mais inteligente, livro ou sabedoria? Para quem faz a leitura do texto ou quem ouve a música, né? Para o interlocutor, quem está ouvindo a música. C. Agora que você conhece um pouco mais o profeta Gentileza, reflita. Qual seria a resposta dele para essa pergunta? Por quê? Ele diria: quem ali é mais inteligente, o livro ou a sabedoria? Provavelmente, né? Responderia que a sabedoria é mais inteligente que o livro, pois a sabedoria que gera o livro, não o contrário. Então, é a partir da sabedoria que coloca-se o conhecimento no livro, e não o contrário. Então, a sabedoria é mais inteligente que o livro, por mais que o livro possua ali os saberes, né? Mas é a partir da sabedoria que ele é feito. E terminamos aqui nossa videoaula, iniciando aí o 6º capítulo do livro de língua portuguesa, já corrigindo as atividades. E qualquer dúvida, estou disponível no plantão aí até às 11 horas, tá bom? Bom dia para você, uma ótima semana e até a próxima aula.